Certo. Bom dia novamente. Este é o caso do Estado da Geórgia contra Colt Gray, processo 24-CR-594. Estamos aqui para uma audiência de andamento. Os advogados de ambas as partes estão presentes. O Sr. Gray está presente. Alguns pontos para discutir. Começando pela disponibilização das provas. Todo o material já foi enviado ao Sr. Allen? Sim, meritíssimo. Recebemos todo o material probatório da promotoria, e eles têm sido prestativos em nos ajudar a abrir alguns dos arquivos que são mais difíceis. Certo. Ainda falta entregar algo, senhorita Brooks? Acredito que não, meritíssimo. Obviamente continuaremos tendo ligações do IDDC que precisaríamos repassar, mas fora isso, não prevejo que teremos nenhum novo material probatório relevante. Certo, exceto por possíveis ligações gravadas futuras, tudo já foi entregue. Sim, senhor. Tudo bem. Senhor Allen, o advogado anterior entrou com um pedido de mudança de foro. Eu não tinha certeza de qual era a sua posição sobre isso. Meritíssimo. Caso tenhamos um julgamento com júri, eu adotaria essa petição. Eu realmente acho que precisaríamos considerar um local alternativo para qualquer julgamento. Tudo bem. Posição da promotoria. Então vamos lá, estamos prosseguindo no momento como se fôssemos ter um julgamento. Obviamente isso pode mudar, mas com o Sr. Allen adotando a pedido de mudança de foro, qual a posição da promotoria? A promotoria não se opõe à mudança de foro. Certo, vou emitir ordem para mudar o foro. Posso dizer a vocês antecipadamente que já entrei em contato com alguns outros locais, tentando encontrar lugares fora do alcance da mídia da Grande Atlanta. Não obtive muita resposta de algumas dessas jurisdições. Você tem alguma sugestão, Sr. Allen? Assim, de cabeça não, meritíssimo. Já tive casos em lugares mais ao sul, que são jurisdições pequenas, e não sei se teriam jurados suficientes. É difícil tentar sair do círculo da mídia da Grande Atlanta e ainda encontrar um lugar que tenha capacidade para sediar um julgamento como esse. Sei que o Estado já fez recomendações antes, tem alguma atualmente? Não, meritíssimo. Tenho certeza de que teremos opiniões sobre qualquer coisa que você apresentar. Bem, posso te dizer que o principal candidato no momento é o Condado de Colômbia, que faz parte de Augusta. A mídia deles vem de Augusta ao invés de Atlanta. O juiz principal de lá disse que eles muito provavelmente estão dispostos a nos receber e permitir que realizemos o julgamento no fórum deles. Eles estão fazendo algumas reformas agora que devem ficar prontas. Eu gostaria de agendar isso para o outono. O Estado ainda considera entre 2 e 3 semanas. Quero dizer, achamos que esse caso vai levar menos tempo do que o julgamento de Colin Gray. Então, eu prevejo, incluindo a seleção do júri, que teremos tudo em até 2 semanas, certo? Provavelmente já é a 3ª semana, sim. Talvez entre na 3ª semana, contando a seleção do júri, mas não achamos que vai chegar a 3 semanas completas. Certo, Sr. Allen. Juiz, eu prevejo entre 3 e 5 testemunhas. Uma delas levaria um tempo considerável, talvez um dia inteiro. Certo. Então, se o caso deles vai durar umas 2 semanas, provavelmente precisamos de, você sabe, 2 semanas e meia. Então, certo. Bem, se estiver tudo bem para todos, e eu sei que acabei de contar para vocês, então vocês podem pensar nisso e depois me dar uma resposta, mas eu vou começar algumas conversas preliminares com o Condado de Colômbia para tentar fazer os arranjos. E, novamente, parte disso vai depender se as reformas do tribunal deles estão no cronograma ou não, mas eles acreditam que isso não deve ser um problema. Certo. E como um possível período, acho que o tribunal mencionou algo no outono, estou supondo algo entre setembro e outubro é o que o tribunal está pensando. Sim, posso te dizer que, de acordo com o cronograma deles para as reformas, se for realmente no Condado de Colômbia onde vamos fazer, provavelmente começaríamos em meados de outubro e poderíamos ir até, potencialmente, a 1ª semana de novembro. E eu posso, depois que eu tiver mais conversas com eles e se todo mundo estiver de acordo, se vocês não tiverem objeções a esse foro,
então eu posso voltar a falar com vocês e a gente pode definir melhor o período. Mas isso parece funcionar para eles caso sediassem o julgamento. Tudo bem. Em relação a calendário processual, vocês já tiveram alguma discussão sobre isso? Sim, senhor. O senhor Allen e eu discutimos alguns prazos potenciais com base em um julgamento agendado, tipo 45 dias antes do julgamento, esse tipo de coisa. Certo. Então nós podemos, se o tribunal quiser, podemos elaborar uma ordem proposta baseada, por exemplo, em uma data de 10 de outubro. E isso vai nos dar uma ideia melhor de um cronograma real. Mesmo que ainda não tenhamos um horário específico, acho que podemos seguir em frente e simplesmente dizer essa data. E assim, os prazos seriam, sabe, as moções apresentadas 45 dias antes do julgamento. Nós entregamos nossa lista de testemunhas para eles 40 dias antes do julgamento. Eles entregam a lista de testemunhas deles para nós 30 dias antes do julgamento. Nós enviamos nossas perguntas 21 dias antes do julgamento. Eu não sei se vou revisar o voir dire. Tudo bem. Eu fiz isso da última vez e não acho que vou fazer de novo. Estamos totalmente de acordo com isso. Tudo bem por mim, juiz. Essas são nossas sugestões e a defesa apresentou o material de prova 30 dias antes do julgamento, como imagino que vocês já tenham feito antes. E isso meio que daria tempo suficiente para todo mundo, eu acho. Não creio que nossa entrega de provas ao Estado será complicada, meritíssimo. Assim que tudo estiver organizado, entrego imediatamente ao Estado. Provavelmente isso será resolvido muito antes do julgamento, talvez até antes dos 30 dias. Tenho certeza que tudo se resolve antes do julgamento. E nós, eu e o Sr. Allen conversamos sobre isso antes da audiência. Não esperamos que haja muitas moções. Acredito que haverá uma audiência Jackson Deno e talvez um pedido de exclusão de provas, mas provavelmente será só isso. Sim, estou prevendo algo entre 2, talvez no máximo 4 moções que eu apresentaria neste momento. Talvez nem chegue a tantas. Mas ok, nenhuma pendente no momento que precisamos tratar? Não, meritíssimo. Ok. Tudo bem. Quanto a cronograma processual, vou colocar um prazo para se declarar. Na verdade, faço isso em praticamente todos os meus casos. Seria na última semana de julho. Essa é a conferência dos juízes, então as salas de audiência estão disponíveis. Não temos nenhum conflito. Eu sei que agora Colin Gray também está agendado para essa semana. E eu entendo que tem que haver algum tipo de separação caso o Sr. Colt Gray mude de ideia e queira se declarar. Se ele fosse fazer isso, minha esperança seria que pudéssemos ouvir o depoimento sobre o impacto nas vítimas só uma vez e separar todo o resto. Mas podemos discutir isso mais adiante. E eu provavelmente me oporia a isso, meritíssimo, e entendo a preocupação com as famílias das vítimas e o fato de terem que voltar e reviver o depoimento. Mas, ao mesmo tempo, meritíssimo, acho que isso criaria algumas questões de devido processo legal. Eu gostaria de garantir que qualquer coisa relacionada diretamente a Colt fosse relacionada apenas a Colt e não a qualquer contaminação decorrente de Colin. Definitivamente não quero que eles estejam juntos na mesma sala ou audiência. Minha pergunta ao tribunal seria, se vocês estão estabelecendo um prazo para um acordo, vocês também querem que essa seja a data da sentença caso decidamos aceitar o acordo, ou vamos separar as duas coisas? Meu pedido seria separar a data do acordo da data real da sentença para que eu possa reunir todas as minhas testemunhas para atenuar a pena e tê-las disponíveis para um único dia. Eu faria isso, mas o problema de fazer um acordo separado da sentença é que, claro, ele pode simplesmente ser retirado de pleno direito. Então, se precisarmos dividir essa semana todo mundo, se as pessoas estiverem se opondo ao arranjo de ouvir o depoimento sobre o impacto nas vítimas apenas uma vez, então podemos fazer Colin Gray por 2 dias e podemos fazer Colt Gray nos 2 dias seguintes. E, novamente, isso é só no caso dele mudar de ideia e não querer um julgamento. Então, você deve se preparar para fazer o acordo e a sentença, seja nos 2 últimos dias daquela semana ou em outro momento. Só para constar, meritíssimo, já discuti isso com o tribunal antes e tenho objeção a fixar um prazo para o acordo. Eu entendo que não existe um direito absoluto na jurisprudência da Geórgia para um réu fazer um acordo,
No entanto, eu acredito que existe uma base para a argumentação, especialmente quando seguimos a linha de casos que vieram após Carolina do Norte versus Alford, e como eles interpretam o direito do réu de se declarar culpado, mesmo sem se considerar culpado. Casos posteriores abriram espaço para um argumento de devido processo legal. Por isso, acredito que esse seria o argumento. Seria um problema se o tribunal se recusasse a permitir que ele se declarasse culpado depois disso, se ele mudar de ideia, estivermos prontos para o julgamento e então ele quiser se declarar culpado? Acho que a questão é que um réu não tem um direito constitucional de se declarar culpado. Eles têm o direito constitucional a um julgamento por júri, mas a jurisprudência indica que eles não têm o direito constitucional de se declarar culpados. Se quiserem apresentar memoriais ou algo sobre isso, tudo bem. Mas quero evitar uma situação em que sobrecarreguemos outra jurisdição para fazer todos esses arranjos e liberar a sala do tribunal deles. Convocar os jurados deles antes da hora e aí, na véspera, o réu se declara culpado. Então, se o gasto e o tempo vão ser investidos para organizar o julgamento com o júri, quero que o réu se declare culpado com antecedência suficiente. Assim, grande parte disso pode ser evitada. Onde não for preciso, não gastamos recursos, tempo ou sobrecarregamos outra jurisdição. Por isso existe o prazo para o réu se declarar culpado. Mas sigo à disposição para receber memoriais escritos ou informações sobre esse ponto. Só para constar, continuo com a objeção. Meritíssimo. Sim, senhor. Obrigado. Estado, tem algo a acrescentar? Não entendemos sua política de prazo limite para acordo. Já estamos sujeitos a isso há algum tempo. Só diria que sei e acredito que as escolas do condado de Barrow começam naquela sexta-feira. 31 de julho, 31. Então, se o Sr. Gray se declarar culpado no fim daquela semana... Quer dizer, isso depende do conselho. Eu só queria deixar isso claro. Sabe, minha esposa é professora, eu entendo a primeira semana de aula, mas vai ser durante o período escolar de qualquer forma. Então, seja no início, quando as crianças não aprendem nada, ou em outubro, durante as provas, não há momento melhor para isso além do verão, e não conseguiremos fazer no verão. Então, podemos fazer o possível para, se forem só quinta e sexta, trazer os alunos dia 30 para testemunhar, caso queiram relatar o impacto como vítimas. Bem, deixa comigo, vou entrar em contato com o Condado de Colômbia e, com base nas conversas com o juiz-chefe de lá, vou passar para vocês um cronograma talvez um pouco mais definido. Vocês podem discutir o cronograma processual como o apresentaram. Enviar isso em Word. Vou incluir informações sobre o prazo limite para acordo. Algo mais para tratar hoje? Nada por parte do Estado. Acho que, por enquanto, é só isso. Tudo bem. Obrigado a todos. Obrigada, Meritíssima. Obrigado, Excelência. Sim, senhor.